E a Rádio Globo ela tinha 8 narradores esportivos. Eu era o oitavo. Então havia um revezamento muito grande. Os narradores principais eram Valdir Amaral e Jorge Cury, né? Mas sempre houve oportunidade para todo mundo. Então a Rádio Globo ela sempre teve oportunidade. Eu me sinto muito bem. A Rádio Globo ela a partir de determinado momento ela começou novamente a competir muito no mercado. A Rádio Globo ela ficou um pouco afastada do primeiro lugar. A gente teve a oportunidade de, recentemente, assumir a primeira posição, entendeu? Era uma coisa que não acontecia há muito tempo na Rádio Globo. E isso aí é motivado, principalmente, até pelo novo formato que as pessoas de lá de dentro entenderam e a gente começou a imprimir nas transmissões da Rádio Globo. Um formato mais leve, uma linguagem diferenciada. O pessoal da área técnica, os operadores que fazem a plástica, a sonoplastia do futebol, eles passaram a se integrar mais ao futebol, entendeu? E isso deu um resultado maravilhoso, Então, a Rádio Globo, que não competia pelo primeiro lugar há muito tempo, assumiu a primeira posição, tá? É uma coisa que não acontecia há muito tempo. A Rádio Globo não fez nenhum tipo de publicidade em relação a isso, né? De tornar isso público, até porque isso é um assunto que é muito mais da área comercial. Mas a Rádio Globo, a Rádio Globo e a Rádio CBN, o Futebol Globo CBN, ele se beneficiou muito dessa passagem para a primeira posição e tem tido uma resposta comercial, uma resposta de faturamento muito interessante. E parece estar alinhado, porque eu ia perguntar não sobre nível de audiência, um número de audiência, mas eu ia perguntar sobre uma competição saudável, porque tanto José Carlos Araújo, tanto Luiz Penido, quando vieram aqui, falaram do seu nome, falaram de sorriso aberto, falaram muito bem. Mas, assim, como é que é essa competição pela audiência? Porque tem 3 grandes narradores, 2 grandes emissoras aqui no Rio. Como é que é essa competição? Como é que você encara isso? Sendo número 1 da Rádio Globo, como é que é competir com a Tupi ali, com 2 narradores número 1 também? Como é que é isso pro Edson Mauro? Não, para mim é uma coisa maravilhosa, é uma motivação, né? É uma motivação, porque do outro lado você tem o Zé Carlos, você tem o Penido, a Rádio Globo, ela tem também 2 excelentes promessas hoje, vamos chamar assim, uma muito mais concreta, que é o Hugo Lago, e um outro narrador que está chegando e que será certamente um narrador maravilhoso, que é o Renan Moura, né? Então, a gente tem hoje 3 narradores na Rádio Globo. Só que o que vale hoje muito mais na Rádio Globo é um sentido de equipe. Não é... Eu estou lá fazendo os jogos principais e tudo mais, mas justamente nessa posição, que me dá uma satisfação, um prazer muito grande, mas a gente mantém o nível de audiência com a participação do Hugo e do Renan Moura. Por quê? Porque o que vale hoje no Futebol Globo CBN é o formato. É o grande formato que a gente conseguiu desenvolver. A Rádio Globo e a Rádio CBN, elas estão novamente resgatando uma audiência que acontecia lá atrás e que, de repente, deixou de acontecer, mas que está voltando. E qual é a sua sensação? E aí eu quero saber também uma coisa mais particular, assim, quase fora do jogo. Qual é a sensação de voltar à liderança do rádio no futebol? De voltar a ser o número 1, para você também? Não, para mim é excepcional, porque eu já tinha tido essa sensação de ser o primeiro narrador da Rádio Globo bem atrás. Lá atrás, em 1983, eu tinha 33 anos, quando o Valdir Amaral, que foi o grande narrador esportivo do Brasil, esse é o meu conceito e de outros profissionais também, todo mundo reconhece que o Valdir foi o maior narrador esportivo do Brasil, o Valdir Amaral resolveu parar. Ele, de repente, era o titular, ele fazia as transmissões divididas com o Jorge Cury, cada um fazia um tempo, e o Valdir, em 1983, ele resolveu da volta olímpica. Ele se aposentou, né? E o Valdir Amaral me escolheu, eu já estava na Rádio Globo, eu era o segundo narrador, depois do Valdir e do Cury, quem fazia os jogos de importância era eu, e o Valdir, ele, ao se aposentar, ele me nomeou
ocupando os 50% que ele tinha da narração. E eu passei, então, a dividir com um outro monstro sagrado, que era o Jorge Cury, né? Então, essa sensação de ser o primeiro narrador e tudo mais, eu já tinha tido lá atrás essa oportunidade. Fiquei um ano, até que a Rádio Globo fez uma outra mudança, trouxe o Zé Carlos de volta e tudo mais, mas eu já tinha tido essa oportunidade e dividindo as narrações com o Valdir Amaral. Depois eu fui para a Rádio Jornal do Brasil, fiquei um ano na Rádio Jornal do Brasil. Muita gente nem sabe, nem lembra que a Rádio Jornal do Brasil, ela já teve futebol. Eu nem sabia disso. Mas a Rádio Jornal do Brasil já teve futebol. Que legal. Com o Valdir Amaral, em 1985 e 86. E eu, em 1985, fiquei lá na Rádio Jornal do Brasil, saí da Rádio Globo, a convite do Valdir Amaral, que já estava na Rádio Jornal do Brasil, e passei a dividir as transmissões com o Valdir Amaral, sendo o número 1 da Rádio Jornal do Brasil, o co-número 1. O Valdir Amaral era um narrador, fazia um tempo, e eu era o outro narrador, fazia um tempo. Aí depois, quando a Rádio Jornal do Brasil resolveu sair do mercado das narrações esportivas, eu fui contratado pela Rádio Tupi. Eu fiquei 3 anos na Rádio Tupi, dividindo com outro monstro sagrado no futebol, né, pelo rádio, que era o Dolcey Camargo. O Dolcey Camargo. Então, dividimos durante 3 anos na Rádio Tupi a primeira posição, a posição de locutor número 1. O Dolcey fazia meio tempo, eu fazia meio tempo também. Então, essa sensação eu já tive, é muito legal, mas o que eu ressalto hoje no futebol da Rádio Globo e da Rádio CBN é o espírito de equipe. A gente está conseguindo ganhar audiência e continuar competitivos justamente pelo formato. É um formato mais leve, é um formato que a Rádio Globo e a Rádio CBN não tinham essa oportunidade e que agora a gente arredondou e que está dando esse resultado interessante. Acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @Fora do Jogo Cast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!